Nós, missionários saletinos e as irmãs de Nossa Senhora da Salete, nos esforçamos hoje para ler a reconciliação um pouco diferente do que era lido no tempo da aparição. Naquele tempo se via a reconciliação, mas no aspecto sacramental, isto é, do sacramento da confissão, e como um contato íntimo apenas com Deus em primeiro lugar. Hoje nós compreendemos que esse processo da reconciliação ele passa por outras mediações também. Nós não chegamos a Deus sozinhos, nós chegamos com os outros e junto com os outros, ao lado dos outros. Por isso a reconciliação apela também a que a gente possa viver bem, em paz com todas as pessoas que são vizinhas e mesmo aquelas que são mais longe. A reconciliação, portanto, com cada pessoa como sinal de que eu quero também me reconciliar com Deus. Uma reconciliação que a gente pensa fazer com Deus, sem essa dimensão da reconciliação com o humano que está ao nosso lado, é um pouco vazia ou pode ter a ser mentirosa. E mais recentemente também, visto o mal que nós, seres humanos, criamos contra o aspecto da ecologia, contra o aspecto da qualidade de vida nesse mundo, nasce também o apelo da reconciliação com a natureza. Quer dizer, nós devemos respeitar esta natureza que Deus criou, as florestas, as águas, a preservação das águas, a qualidade de vida, o nível do ar que nós respiramos, etc. Então a reconciliação hoje é um processo global e a congregação trabalha muito nessa dimensão hoje. Uma frase que a gente criou recentemente para motivar inclusive nossa espiritualidade religiosa é reconciliação hoje ou nunca mais. Quer dizer, tudo tem que começar agora. Se nós perdemos a noção de que Deus nos segue, nos acompanha no bem e até quando nós não estamos tanto no bem, se nós não compreendemos isso, dificilmente nós vamos entrar a participar da realização do projeto de Deus. Então, para mim, na mensagem da Salete, aqui está o núcleo que faz com que nós passamos da mensagem dita à moda de 1846 para o momento histórico que nós vivemos hoje. Então, se as pessoas hoje continuam a pôr a culpa de Deus nas coisas não boas que estão erradas, este mesmo Deus não é culpado, ao contrário, ele é presente na vida de cada um. Naquele que segue e também naquele que não segue. Aquele que não segue, ele vai procurar como uma ovelha que se perdeu e não descansa até reconduzi-la ao rebanho. Jesus, quando terminou sua missão aqui na terra, disse, bem, agora eu vou voltar para minha casa, perto do Pai, e cabe a vocês continuar a evangelizar, a tornar conhecida essa boa nova até o fim dos tempos. Nossa Senhora, quando esteve em Salete, ela termina exatamente o seu discurso com essas mesmas palavras. Ide, transmite isso a todo o meu povo. Isso é parte da dinâmica do processo de salvação. Deus não salva sozinho. E Maria compreendeu isso mais do que ninguém. E é por isso que ela repete as mesmas palavras. Quer dizer, a mensagem dali para diante, ela foi entregue aos homens, e são os homens que devem compreendê-la, vivê-la e comunicá-la aos outros. Nós nos tornamos, portanto, partícipes do processo de continuação da evangelização, do anúncio da Boa Nova, começada por Jesus. Quer dizer, aproximar-se de Deus é sempre um gesto de confiança. Deus confiou antes que nós confiássemos nele. Então, vinde sem medo, quer dizer, aproximem-se do Pai que está esperando por cada um de vocês, que está pronto a vos acolher, não importa qual é a condição da vida de vocês. Para esses dois meninos que não tiveram uma família, que viveram praticamente na rua ou nos campos desde a mais tenra infância, escutar de uma mãe que eles não tiveram essa mãe carinhosa na vida deles, escutar esse gesto de uma mãe, vinde meus filhos, não tenhais medo, para eles é dizer, alguém está ainda fazendo confiança na gente.
a aparição da Salete não é uma nova doutrina, nem uma nova religião. Eu acho que Nossa Senhora aqui, ela vem no sentido da mãe que percebeu que seus filhos não vivem aquilo que os pais talvez gostariam que vivessem, e ela vem para dizer: tomem consciência, procurem olhar, procurem refletir, entrar na vida de vocês, entrar na vida dos outros. E talvez, tomando consciência disso, vocês também percebem que há algumas coisas que podem ser melhoradas e algumas coisas que vocês têm que participar para que as coisas sejam melhores amanhã. Essa é uma mensagem que, uma expressão que já os profetas usavam no Antigo Testamento. É lógico que não é Nossa Senhora nem o Pai do Céu que vai vir ali de uma pedra fazer um pão. Mas o que ela quer dizer isto? Quer dizer que na medida em que nós fazemos o bem, Deus multiplica este bem 100 vezes mais, como disse Jesus. Se vocês deram um copo d'água a alguém, lá no céu isso será recompensado 100 vezes mais. Então é uma imagem bíblica que quer dizer, se nós fazemos o que temos que fazer, Deus faz o resto. E Deus fazendo o resto, a partir do nosso esforço, a gente vai ver que o melhor vai acontecer. Lógico, a gente tem que ver o segredo no sentido não de uma prescrição, não de uma nova mensagem, porque a mensagem pública é aquela que Nossa Senhora disse, com voz alta, aos dois, e que a igreja acolheu. Isto é que interessa na mensagem da Salete. O segredo, provavelmente, são palavras que Nossa Senhora terá dito a um e a outro, conhecendo bem a fragilidade desses dois meninos. Talvez ela tenha dito até: olha, Melânia, faz cuidado, porque vão querer fazer de você uma santa, uma deusa, alguém fora do mundo. Então tenha cuidado para não ser manipulada, que a graça que você está recebendo vem de Deus. Não vem dos homens que vão querer talvez te desviar ou aproveitar dessa graça que você recebeu, te utilizar com essa graça que você recebeu. Eu acredito que a mesma coisa ela terá dito a Massimino a partir da sua instabilidade, um menino um pouco irresponsável também, que foi a sua vida antes e até depois da aparição. Então eu acho que Nossa Senhora ali deu aqueles conselhos normais que uma mãe, quando confia uma mensagem, vai transmitir essa mensagem a alguém. Cuidado na estrada, vocês vão encontrar gente que talvez queira desviar vocês dessa mensagem. Evidentemente, todo fato sobrenatural, ele não pode ser averiguado com um método físico, químico, etc., com os quais nós somos habituados a trabalhar. E a igreja, para autenticar uma aparição, ela faz todo um percurso. Primeiro vê se a mensagem que os meninos receberam corresponde ao Evangelho e à doutrina da igreja. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é ver se os meninos não foram treinados para fazer o teatro, se os meninos não foram enganados, se os meninos não foram pagos para dizer essas coisas. Então esse processo também foi feito com Massimino e Melânia. Ao contrário, nesse processo de autenticação da mensagem, até ofereceram dinheiro a Massimino e Melânia, ofereceram moedas de ouro. Vocês negam e vocês terão isso aqui. Imagina, para dois meninos que não tinham o que comer todo dia, oferecer umas moedas de ouro era sair verdadeiramente da pobreza e da miséria. E eles resistiram a tudo isso. Mas o interessante é que Melânia disse muitas vezes esta frase, para aqueles que ela contava, que riam um pouco da aparição, ela disse uma frase que ficou como uma marca da vida dela. Nossa Senhora mandou comunicar, não mandou fazer vocês acreditar. Então, isso eu acho que também é muito importante. O mensageiro não impõe, o mensageiro propõe. Cabe à pessoa aderir ou não aderir. Bom, a minha família era uma família muito religiosa desde
muito tempo. Na nossa família teve padres e irmãs antes do que eu, por exemplo, o irmão do meu avô, o padre Pedro Rossetto, era meu tio-avô. Na minha infância, quando eu tinha 5 anos, eu tive a honra de assistir à primeira missa lá na terra natal, onde eu nasci. Depois eu tive irmãos da mãe que também foram para o seminário, um deles também ficou padre, várias primas ou tias também foram para a vida religiosa. Então, tive já uma introdução, uma tradição familiar que alguém podia ser chamado para a vida religiosa, para o sacerdócio. Aqui eu gostaria também de mostrar como os caminhos de Deus fogem da normalidade. Eu era coroinha de uma paróquia dos padres franciscanos. Eu acompanhava o padre quando ia benzer as casas, no lugar onde a gente vivia e tudo. E ele sempre me convidava: você não quer ser franciscano? Né? Tudo bem. Eu dizia: sim, eu quero ser padre, quero ser religioso, mas ainda estou pensando. Claro, eu tinha também o conhecimento dos meus tios que estavam na congregação dos missionários Nossa Senhora da Salete. Finalmente, é essa opção que eu fiz. E eu decidi realmente entrar nessa congregação em 1952, quando eu fui na Romaria em Marcelino Ramos, e eu vi aqueles meninos de sobrepeliz, de batina preta, naquele tempo, achei tão bonito. E voltando para casa, eu disse para minha mãe, meu pai já tinha falecido naquela época, disse para minha mãe: é aqui que eu quero realizar a minha vocação. O processo é bastante democrático, quer dizer, a congregação se divide em províncias, quer dizer, a província do Brasil é uma das 12 províncias da congregação através do mundo. Cada província, quando chega a época da Assembleia que elege o Superior Geral, elege delegados de acordo com o número de religiosos que tem no país. E naquele ano, essa Assembleia Geral acontecia aqui no Brasil, aconteceu em Curitiba. E foi ali nessa Assembleia que, em abril de 1994, que eu fui eleito Superior Geral. Uma coisa que eu não esperava, e praticamente foi uma eleição unânime, exceto um voto contra, e este era o meu. Então eu fui o primeiro, já isso era uma novidade e ao mesmo tempo um desafio. E eu dizia: mas o que eles vão dizer, o que esse cara que vem do Brasil, de um país pobre, de um país que naquela época vivia uma inflação extraordinária, eles não compreendiam como hoje pagava o ônibus um preço, amanhã pagava outro preço, etc. Né? Digo, o que eles vão pensar que a gente vai poder propor a essa congregação? Em todo caso, como eu sou uma pessoa assim também muito sensível, muito prática, eu tentei me inserir sem nada impor, e eu acho que ao final do primeiro mandato eu fui reeleito para um segundo mandato, e graças a Deus a Constituição diz somente 2 mandatos, então eu pude terminar tranquilamente. E no meu mandato a gente conseguiu estender a congregação para vários países, então foi também um tempo de expansão geográfica da congregação, e foi também um tempo que a congregação, depois de uma baixa durante 20 anos, diminuição de número, que ela também subiu de número durante esse tempo. Nós tivemos, de quando eu assumi até o fim do meu mandato, tivemos 100 padres a mais do que tínhamos em 94. Quando saiu o resultado da eleição, eu não acreditava. Quer dizer, talvez na sala eu era o único que olhava para os lados e dizia: o que é que está se passando aqui? Sou o bobo da corte, ou os bobos da corte estão do outro lado, né? Foi uma primeira reação assim que me ficou. Assustou. Por outro lado, o medo, né? Diz, bom, saindo daqui, indo ser cidadão do mundo nesse momento, né? Evidentemente eu balancei o coreto, né? E estava entre chorar e dizer ao povo sim, né?
Quer dizer, foram instantes, momentos muito difíceis. E eu me recordo também que foi muito útil que alguém naquele momento disse: vamos para a capela. Aí foi todo o grupo, né, da Assembleia, foi para a capela e fizeram uma oração bonita, invocaram a bênção. Quer dizer, eu senti naquele momento, de fato, esse povo, não foi um ato vazio a eleição. Talvez a voz de Deus fala também através desses acontecimentos, né? E dali para frente eu vivi o primeiro mandato, depois o segundo mandato, com muita tranquilidade, né? E eu posso dizer que eu acho que eu consegui unir a congregação, ou a congregação ajudou a se unir ao redor de mim, e foram 2 mandatos, digamos, tranquilos na congregação, e foram mandatos de crescimento da congregação. Acho que tudo isso foi muito importante na minha vida e também na vida da congregação. Quando eu entrei na congregação, uma das frases que me ficou e que é um pouco a filosofia ou a teologia da minha vida: seja feita a vontade de Deus, faça-se em mim, disse Nossa Senhora, segundo a vossa vontade. Então, essa é um pouco a filosofia que eu tenho. E isso me dá tranquilidade para aceitar desafios de trabalhar em qualquer país do mundo. Então, eu acho que a vida é assim mesmo. A gente é enviado, não sabe para onde no começo, e a gente vai e depois vê que Deus também vai mostrando o caminho para a gente. O importante é saber escutar, saber ouvir a voz de Deus, saber escutar, saber ouvir também a voz do povo. E juntos, eu acho, nós, Deus e o povo, faz aparecer o caminho. Eu visitei 25 países no meu tempo, os 25 onde nós trabalhávamos, e o 26º foi uma fundação bem ao final do meu mandato, que é a Birmânia, hoje chamam Myanmar. É um país que se fala muito hoje por causa de uma ditadura que lá persiste desde os anos 70, e foi nessa ditadura que nossos missionários que estavam na Birmânia naquele tempo foram expulsos. Inclusive um deles tinha sido nomeado bispo, e todos eles tiveram que retornar para os países deles. Evidentemente, hoje o missionário estrangeiro não pode morar na Birmânia, não pode trabalhar na Birmânia. Então nós adotamos como princípio chamar jovens da Birmânia para serem formados nas Filipinas, que é o país mais próximo da Birmânia onde nós trabalhamos. E hoje nós já temos 7 missionários saletinos formados nas Filipinas e que estão trabalhando na Birmânia. Como cidadãos do país, eles podem voltar, nós estrangeiros não. Então eu visitei esse país no tempo de implantar, para combinar com os bispos, aonde, como começar, mas sempre como turista. Eu nunca pude ir e me revelar como religioso. A tal ponto que o controle é tamanho, que eu vou contar um episódio, a única noite que eu não dormi no hotel que me estava designado para ter o visto, a polícia foi me procurar e eu estava a 700 quilômetros daí. Tinha ido visitar um bispo que estava nos convidando para estabelecer a obra na diocese dele. Nós fomos de avião durante o dia, à tarde o avião não voltou e nós não pudemos voltar. Dormi na casa do bispo e na manhã seguinte, quando nós acordamos, a polícia estava na porta perguntando ao bispo o que faz esse senhor estrangeiro aqui na sua casa. Então, para ver a 700 quilômetros, eles já sabiam onde eu estava. Então o controle é terrível naquele país. Eu acho que o povo brasileiro é um povo que, de certa forma, não teve experiência de grande guerra, não teve experiência de grande perseguição, não teve experiência, digamos, teve experiência de ditaduras aqui e ali, sim, é verdade, mas que a igreja teve sempre uma relativa liberdade, ou até, direi, até uma grande liberdade. Por outro lado, eu falo da Birmânia agora para dar um exemplo concreto, a religião dominante lá é o budismo, e o budismo, por sua natureza religiosa, é pacífico, é diferente de outras religiões orientais. É um país pacífico. Então nossos padres conseguem trabalhar essa dimensão
digamos, ecumênica com os budistas. E há muitas, mesmo que a religião seja diferente, mesmo que os templos sejam diferentes, mas nas coisas práticas do dia a dia eles podem trabalhar juntos. Assistência aos doentes, aos pobres, digamos, essas obras mais de nível de cunho social, da promoção, da proteção da criança, etc., eles podem trabalhar e de fato trabalham muito juntos. Então lá a religião é vivida, digamos, um pouco fechada no templo, mas por outro lado eles têm uma participação social que é muito, muito interessante de conhecer e até de viver. O meu predecessor, infelizmente, por situações históricas da época, realmente ele não conseguiu criar a unidade que talvez ele desejava criar na congregação. Não porque ele não quisesse, não porque ele não fosse capaz, mas eu acho que era a própria estrutura pessoal dele, né? E o momento também que ele tinha vivido antes como provincial dos Estados Unidos, né? E que eu acho que a congregação aprendeu desse mandato dele. Eu aprendi e todos nós aprendemos juntos, que talvez era o tempo de dar uma virada. E eu acho que essa expectativa da virada nos uniu, né? E o slogan que a gente adotou naquela época era construir juntos. Vamos construir a congregação juntos, né? Lá onde nós estamos, a partir da realidade que nós somos e lá a partir da realidade onde nós vivemos. Eu acho que esse ambiente positivo contagiou, né, a congregação e, de fato, na história da congregação, que os que escrevem hoje, né, um pouco a história da congregação, falam que foram os 12 anos em que a congregação deu um salto de qualidade muito importante. Nós estamos entrando numa época em que a sociedade começa a ser mais virtual do que real. E qual é o risco? O risco é que a gente perca a noção da realidade, que a gente perca a noção daquilo que realmente se passa. A gente começa a ver aquilo que está atrás do aparelho e não vê aquilo que está ao lado da gente quando caminha na rua, né? Quando vai para o trabalho, quando volta do trabalho, quando está indo para a igreja, quando está voltando da igreja para casa. Então eu acho que esse é um momento que se vive, né? Os meios de comunicação são excelentes, mas também são excelentes para provocar um individualismo. Eu sozinho me comunico com um instrumento que vai me dar respostas e eu não preciso mais procurar respostas para nada. Isso, o certo vazio que existe hoje em grande parte da juventude é exatamente porque se sai gradativamente do real para o virtual. Evidentemente, como jovem padre, eu fui enviado para o Nordeste do Brasil, uma realidade que naquele tempo era tão diferente daquela que nós vivíamos aqui no sul do país. Fui para uma paróquia que tinha 12.000 quilômetros quadrados, que era o tamanho das dioceses aqui do sul. 80 capelas, além da igreja na cidade. Claro, não estava sozinho, estávamos em 3. E evidentemente essa questão sempre ficava, né? Então, chegando ali a idade dos 40, por aí, a gente também teve momentos em que a gente tem que refazer a opção, né? E aí o contato também não é só a vacilação da gente, é gente também que se aproxima e quer propor algo diferente, né? Então, evidentemente, eu acho que nenhum de nós, na nossa idade, que era jovem naquele tempo, nenhum de nós pode dizer que ficou isento desses outros apelos, né? Como é que a gente está aqui hoje? É porque a gente conseguiu também se resituar nessa nova realidade, conseguiu superar, eu nem digo que isso foi tentações, superar aquilo que eram as vicissitudes, os limites daquela época, né? Então, claro, um padre bonito, jovem, quem é que não quer também conviver com ele, né? Então, acho que a gente tem que levar até um pouco
na gozação essas coisas, porque não é só um apelo espiritual, mas é também, eu acho que a gente tem que se situar concretamente nesse concreto da vida. E aí eu posso dizer que minha mãe foi um suporte muito importante, né? Minha mãe que vivia comigo naquela fase da minha vida, eu posso dizer que ela foi um baluarte e que eu dialogava muito com ela sobre, olha, está acontecendo isso, né? E minha mãe também é uma pessoa de fé que também sempre me dizia o seguinte, olha meu filho, esse é problema seu com Deus, não sou eu que vou resolver, vou rezar, te ajudar, mas é você que tem que decidir. Então eu acho que minha mãe, que foi para aula só 4 meses na vida dela, ela foi para mim, digamos, a grande mestra da minha vida. Eu participei da última Assembleia Provincial, agora no fim de janeiro, e eu vi que a província, eu acho que está num bom momento. A província está mais preta do que quando eu saí daqui, quer dizer, nós avançamos muito no Nordeste do Brasil, graças a Deus temos vocações nesses lugares. A maioria dos que foram ordenados nos últimos 10, 12 anos são do Nordeste do Brasil. Evidentemente, isso mostra também que a província se tornou brasileira mesmo, né? Porque até o meu tempo, até que eu fui ordenado, nós éramos todos de origem italiana, ou alemã, ou polonesa. Ou seja, de migrantes que vieram da Europa, poloneses, italianos e alemães. E hoje, mais que 1/3 da nossa província é do Nordeste do Brasil. E certamente essa proporção vai crescer para o futuro. Então acho que foi bom, a província é diferente, graças a Deus isso cria desafios novos, evidentemente, porque viver o intercultural parece simples quando a gente fala, mas pode ser mais complicado quando a gente entra na realidade concreta. Mas eu acho que a província está conseguindo fazer isso e tirar de letra essa simbiose, digamos, cultural, e eu acho que isso revela que a província é brasileira mesmo, né? Que contempla as diversas realidades do Brasil. Existe uma oração que é o Lembrai-vos, que é muito rezado na congregação, a gente reza todos os dias, mas há uma oração muito mais resumida, que exprime todo o sentido da Salete e que exprime o nosso engajamento para viver aquilo, que é aquela coisa muito simples. Eu vou repetir assim, aqui em forma de oração. Nossa Senhora da Salete, reconciliadora dos pecadores, rogai sem cessar por nós, que recorremos a vós. Eu acho que essa oração tão curta e tão simples é um convite a viver a reconciliação com Deus, a reconciliação com os outros e a reconciliação com a natureza. Então é a oração que eu repito muitas e muitas vezes durante o dia. Que Nossa Senhora me dê a graça de me reconciliar com Deus, de viver reconciliados com todas as pessoas e de viver reconciliado com a criação de Deus, que é a natureza que Ele nos ofereceu e colocou à nossa disposição.